O culto foi uma glória. E quando chega no dia 25 de dezembro de 2007, meu filho dormindo, e quando acorda, e eu olho para ele, eu vejo os olhinhos dele tortos. E eu olho para ele e falo assim: calma, olha para mim. E quando ele me olha, eu vejo os olhinhos dele tortos e digo assim: o que aconteceu? Bateu em algum lugar? Ele: não. Aí eu comecei a falar assim: você enxergando aqui, enxergando ali? Tô, mãe. Ele tinha de 3 para 4 anos. Mas aquilo me deu aquela dor no peito, aquele amargo. E eu falei assim: não é possível. Levantei, arrumei ele correndo e levei para casa da minha mãe, porque tem almoço. Mas cheguei lá e falei: gente, aconteceu isso. E você explicar, né? E ele disse que estava com uma dorzinha no ouvido. E eu falei: não é possível. Mas fiquei em observação. Quando de repente a comida ainda não tinha descido a goela, né, como a gente fala, a minha cunhada veio andando com ele pela mão e disse assim: olha, Cauã, você está tonto. E ele quase caiu. A comida engasgou. Eu não consegui mais comer. Me arrumei correndo, saí correndo para o hospital com ele. E o médico olhou para ele e disse assim: mãezinha, não é nada, teu filho está bem, volta para casa. Época de festa, quase você não vai encontrar médico. E eu voltei para casa, mas o coração apertado. Isso, para não prolongar muitos detalhes, eu rodei até o dia 1º de janeiro, do dia 25 até o dia 1º. Eu fui Barra, Copacabana, Campo Grande todo, todos os médicos que me indicavam eu estava indo. E médico nenhum me dava uma posição, mas o meu coração continuava apertado. Até que eu fui fazer exercícios ortópticos nele e o médico falou assim: olha, mãe, o rapaz que fazia o exercício falou assim: mãezinha, se fosse o meu filho, eu não levaria mais no oftalmologista, eu levaria no neuro. E eu levei aquele susto, mãe de primeira viagem, não entendia muito. Falei: tá bom. Saí de lá, já corri, marquei o médico, fui para Serve Baby ali em Bangu. E chegando lá, o médico pediu uma tomografia. Ele, só que eu não podia fazer tomografia já primeiro, o médico já estava de férias e tal. Fez um mapeamento e falou para mim assim: mas sim, ele tem que ficar quietinho. E eu conversei com ele e falei: em nome de Jesus, você tem que ficar paradinho para você não tomar anestesia e tudo. E ele ficou paradinho, para honra e glória do nome do Senhor, porque Deus já estava agindo de maneira que eu ainda não estava entendendo. E ele ficou paradinho, mas falou assim: mas não tem nada, fica tranquila, volta dia 9 para você fazer uma tomografia. Mas o coração ainda apertado, corro lá na recepção e consigo fazer uma tomografia. E o médico me chama naquela sala depois da tomografia e me diz assim: mãe, o teu filho está internado a partir de agora, porque o teu filho está no estágio gravíssimo. Ele está com um tumor no cerebelo do tamanho de uma bola de ping-pong. E se ele não operar, ele morre. E se ele operar, ele corre o risco de morrer. Então, o teu filho está agora. Você não pode nem sair daqui mais. Tá? Então, eu já estou preparando a internação dele. Você prepara as coisas, ele precisa ficar aqui. E eu fiquei sem chão, sem saber o que fazer. E começamos a ligar para um, para outro. Ninguém atendia. Até quem veio atender hoje, minha pastora Raquel. Ela, quando atendeu o telefone, que ela mora atrás da casa da minha mãe, e ela atendeu o telefone, ela não tinha casa ainda. Eu me lembro que eles contavam que saíram todo mundo desesperado, porque ela gritava no quintal, e eles vieram tudo correndo, e ela contou. Aí é aquele desespero, né? Mãe desmaia, irmã passa mal, pai fica desorientado, essas coisas todas que acontecem na família. E foram todos para o hospital, aquela correria toda, dia 1º de janeiro. E aquele processo todo, e vem o médico e minha mãe fala assim para mim: Patrícia, me disseram que tem que levar para o menino Jesus, porque lá tem um especialista, ele é especialista nisso, então tira daqui, não é porque é particular que você tem que ficar, leva para lá, eles são pioneiros nessas coisas. Eu falei: mãe, Deus está no controle. O Deus que operar aqui vai operar lá. Quem vai fazer Deus, nós temos que confiar. Garanto que as minhas palavras não eram tudo aquilo que meu coração estava sentindo. Existia um temor, um medo dentro de mim, um pavor, vamos dizer assim. Mas eu estava confiante no Senhor. E eu, como ainda estava no primeiro amor, aquela emoção toda, eu falava: Deus, Tu vai fazer, Senhor. Senhor, por favor. Aleluia, Jesus, cumpre com a Tua palavra na minha vida. Não me deixe ficar envergonhada diante de todos esses, meu Pai,
que muitos estão pensando que meu filho vai descer a sepultura. Mas eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio. E aí eu me internei com ele, fiquei do dia 1º ao dia 9. E quando chega no dia 9, meu filho tem que fazer a cirurgia, tem que raspar a cabeça. E nesse período ele tomava corticoide, deixa a criança muito agitada, muito nervoso. E eu me lembro que no dia da cirurgia, 9 horas da noite, o médico me liga e diz assim: mãe, amanhã, 7 horas da manhã, ele está fazendo cirurgia. Se prepara, ele tem que ficar de jejum agora. E eu falei assim: então eu estou de jejum com ele. E eu só saio desse jejum quando meu filho sair da mesa de cirurgia. Porque eu creio, Senhor, que Tu vai fazer o milagre acontecer na minha vida. Nesse período do dia 1º ao dia 9, já tinha mobilizado todas as igrejas, pessoas que a gente conhecia, até mesmo que a gente não conhecia. Tem um irmão que se chama Josias, um pastor Josias, que sobe muito monte. E a minha tia na época pediu para ele oração. E todas as vezes que ele me encontra, ele diz assim: dá um abraço no Calmãozinho, dá um abraço nele. Porque ele não me conhecia. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, Deus incomoda você para orar até por quem você não conhece. E ele fez campanha naquele monte. Deus que abençoe esse homem. Fez campanha naquele monte pela vida do meu filho, sem me conhecer. E a minha tia falava assim: pastor, que ele está todos os dias no monte orando por Cauã. E todos os dias ele ia em propósito com meu filho. E eu falei na palavra, eu falei assim para Deus naquela noite, eu cheirei ele a noite todinha, meu filho deitei em cima da cama com ele, e eu cheirava, eu beijava, eu falava: Deus, não deixa eu perder, Senhor amado, aquilo que Tu me deu, Senhor. Porque, curioso que eu quando casei, eu fui na doutora, a doutora falou assim: já que engravidar, eu estou, vamos tomar um remedinho. Eu falei: não, deixa eu tomar, o Senhor quiser. Em 6 meses, 6 meses depois de casada, eu fiquei grávida. E eu falei assim: Senhor, me dá um menininho. Eu queria tanto menino. Eu queria que ele nascesse com os olhos claros, igual o meu avô. Ai, Senhor, se não for muita pretensão. Eu falava assim para Deus. E com 6 meses eu estava grávida. E quando eu descobri, eu falei assim: eu não quero nem fazer outra, eu já sei que é um menino. A minha tia falou assim: eu tenho até medo que se não for menino, porque você quer tanto que fica até assim, se for uma menina. Eu falei assim: eu tenho certeza. E eu sonhei com o rostinho dele, ele nasceu igualzinho eu tinha sonhado. E quando eu bati a outra, eu falei pro médico assim: eu já sei que é menino. E ele: quem te falou? O médico era conhecido nosso. E eu falei assim: eu sei, Deus me falou que ia ser um menino. Porque Deus havia usado uma irmã, Eliette, do Grão-Pará, e ela falou assim pra mim: você tá grávida? Eu falei: tô nada, eu nem sabia. Ela falou assim: é um menininho, tá? Aí eu falei assim: amém, se for menino eu quero. E eu já estava grávida. E Deus me deu de acordo com o que eu tinha pedido. Eu quero te dizer que tem coisas que você vai pedir e o Senhor ele vai fazer. Tem outras que o Senhor não vai fazer. Ele também diz não. E tem outras que ele vai falar assim para você: espera um pouquinho, eu ainda vou cumprir. Aquilo que te prometi, eu vou cumprir. E outras que ele vai cumprir na hora. E nós temos que ter essa paciência, essa maturidade de entender isso. E nós, como cristãos, às vezes não entendemos, porque a água ainda está batendo no tornozelo. Mas chega uma hora que você tem que caminhar mais um pouquinho e a água já está batendo no teu joelho. E você começa a entender que Deus faz sim, Ele promete. Aleluia. Mas depende de você, porque a água está batendo no tornozelo e você às vezes não confia muito naquilo que a palavra diz. Você duvida certas coisas. Você fala assim: Deus, é tanta coisa que ela fala aqui. Será que é verdade todas essas coisas? Será que Ele cumpre mesmo? Ou será que foi só naquela época? É porque a água está batendo no tornozelo e a gente ainda não entende muito. Aí chega uma hora que você vai para a palavra, você lê, você busca, você chora nos pés do Senhor. E Deus diz assim: busca mais. Manda, vem mais um pouquinho. Como o anjo falava ali para Ezequiel. Eu medi. Ele estava mentindo para ele dar segurança a Ezequiel. Para que Ezequiel tivesse aquela segurança que não, o tornozelo era superficial, precisava andar mais um pouquinho. Aí ele vai, caminha mais um pouquinho e chega até o joelho. Aí ele diz assim: eu estou gostando tanto de estar na presença do Senhor, os louvores, é tudo muito gostoso, é maravilhoso vir para os cultos, mas você ainda não teve uma experiência profunda com o Senhor. E ele diz assim: caminha mais um pouquinho, e a água começa a chegar até a cintura, e você fala assim: já estou sentindo mais a presença, está gostoso, já fui até batizada com o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Sinto a presença nos cultos,
mas ainda não tive uma experiência profunda com Deus. E ele fala assim: vem, confia, vem mais um pouquinho. Aí você pensa assim, ó, Deus já me dá uma oportunidade, eu vou pregar, a igreja vai explodir, pessoas vão ser libertas naquele culto, batizadas com o Espírito Santo. Ai, que glória! Você pensa que a glória é essa? E às vezes é assim, você até sente essa presença. Mas quando Deus diz assim para você, ó, vai doer um pouquinho, você vai sentir uma dor, mas confia, porque eu estou no controle. Aleluia! Aí ele vai e o médico diz assim: olha, hoje que eu vou fazer essa cirurgia. E chega diante de você e diz assim: mãe, tu tem outro filho? Ele diz assim: não, só tenho ele. Assim como eu estou falando para você. E essa emoção que eu estou sentindo aqui, eu senti naquele dia. E eu falei assim: Senhor, todas as vezes que eu pegar no microfone para falar do meu filho, eu quero sentir a mesma emoção. Eu quero sentir a tua presença, porque eu senti a presença de Deus naquele dia. E quando o médico chegou, não chegou às 7 horas da manhã como ele falou. Ele chegou mais tarde, me disse que ia atrasar um pouquinho. Deu tempo de raspar a cabeça, deu tempo de os parentes chegarem, ficar abraçando. Eu tenho muitas fotos. Hoje eu não trouxe, esqueci, me perdoa. Aí os parentes todos ali. E agora eu vou correr um pouquinho aqui, o pastor falou que tinha 20 minutos. E eu peguei, comecei a correr, né, aquela coisa toda, e faz pra lá, pra cá, e o médico fala assim: olha, eu quero te dizer que eu preciso ser sincero. O seu filho pode não sair da mesa de cirurgia. E se ele sair, ele pode sair sem enxergar, sem falar e sem andar. Se apegue se você tem alguma religião. Eu falei para ele: eu não tenho religião, eu tenho Jesus. E ele me falou na palavra dele, porque eu tinha pedido uma palavra. Eu falei assim: Senhor, eu não tenho tempo para ler, não quero ler. Na verdade, eu não queria abrir a Bíblia. Eu não quero te perguntar, mas eu quero entregar o meu filho nas tuas mãos, Senhor. Tu disse que eu te pedi um filho e tu me deu. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor fale comigo, porque eu já ouvi tanto, eu recebia bilhetes e para honra e glória do nome do Senhor, os enfermeiros, muitas pessoas cristãs, tinha uma enfermeira que ela até quebrou uma regra, ela entrou lá dentro para orar por ele, sabe? E muita coisa que aconteceu. E eu tirei na palavra lá em Isaías 46, 45, 54, que diz assim: os que estão longe, paz, e os que estão perto, eu os sararei. Louvado seja Deus. Eu me agarrei naquela palavra, eu falei: não quero mais ouvir mais nada dessa aqui. Essa aqui foi a palavra que eu tinha tirado. Eu falei: essa, Senhor, tu disse que é curar. E quando aquele médico me perguntou, eu falei assim: Senhor, ele disse para mim que é curar. O meu Deus disse que é curar. Eu não conheço religião, mas eu tenho um Deus que se chama Jesus. E eu quero lhe apresentar esse Deus nesse momento. Eu posso lhe apresentar ele? Falei pro médico assim. E ele disse: sim. Eu quero te lembrar que minha mãe tinha falado para mim que era para eu ir pro Menino Jesus. Esse médico era diretor do Menino Jesus. Deus enviou ele lá. Ele tomou conta da situação do meu filho. E ele que fez a cirurgia. Dr. Edson Nunes. Você pode entrar na internet e procurar por ele. Eu nem conhecia, nem sabia desse homem. E esse homem falou para mim, e ele falou assim: sim, ele colocou as pranchetas dele assim no chão, no banquinho, me deu as mãos dele, e eu fiz uma oração, tomei as mãos dele e falei: Senhor, tudo que eu podia fazer como mãe, Senhor, eu fiz. Pai, tu sabe do amor que eu tenho pelo meu filho, mas eu sei que tu ama muito mais do que eu. Deus, esse homem pode conhecer a ciência, mas eu tenho certeza, meu Pai, que ele ainda não conhece o Senhor. Mostra para ele que tu és o médico dos médicos. Que ele faça uma cirurgia como nunca antes. Que ele possa lembrar dessa cirurgia por muitos e muitos anos, Senhor. Quem sabe até por toda a vida dele. Eu entrego esse homem na palma das tuas mãos, meu Pai. Faz o milagre, Deus, porque tu disse que ia curar. Essa foi a minha oração. Entreguei. Lógico que fiquei com o coração apertado. E o meu filho foi 1h da tarde para a mesa de cirurgia. Ele nasceu 1h da tarde. E quando foi 6 horas da noite, a cirurgia terminou. 6 horas de cirurgia.
E todo mundo vinha correndo e perguntava: quer remédio? Quer ir para a enfermaria? Medir pressão, isso, aquilo, outro. E eu, calada, com a foto dele no meu peito, um amargo na alma, um sentimento de perda, e querendo confiar ao mesmo tempo, mas vinha aquela dor, a carne lutando contra o espírito. A carne dizia: vai morrer, vai perder. E o espírito dizia assim: confia, creia, a água já está aqui, ó, quase no peito. Confia, vai dar tudo certo. Mas a carne dizia assim: pode morrer, pode ficar sem, você não vai ver mais. Sabe aquela noite que você passou sentindo aquele cheirinho gostoso? Talvez você não sinta mais. Aí eu me lembrei que o Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. E se Ele disse que vai curar, Ele vai curar. Não importa se você tem 99% de chance de perda, aquele 1% é fiel. Ele é fiel. E quando terminou a cirurgia, ele vem correndo. Vem, eu quero falar com a mãe, com os pais, né? Nós fomos lá, eu e meu marido chegamos lá. E ele disse assim: mãe, eu quero dizer que a cirurgia foi um sucesso. Eu suguei tudo, abri. A gente não quer pensar como é a cirurgia, né? O motorzinho que corta lá, tira um pedacinho do crânio e vem como um aspiradorzinho de pó e suga aquilo ali. Vem as mais fininhas do que isso aqui. E não pode romper nada, porque senão realmente ficaria sem andar, sem enxergar e sem falar. E eu falei: mas e aí? E a anestesia? Eu preocupada com a anestesia, ó. Olha só. E ele falou assim: não, agora tem que esperar ele sair do efeito da anestesia. Mas a cirurgia, mãe, foi maravilhosa. Eu fiz uma cirurgia linda, se é que pode dizer. Aí eu lembrei das minhas palavras que eu tinha falado, que ele fizesse uma cirurgia como nunca antes. E ele falou assim: uma cirurgia linda, mãe. Uma cirurgia que eu posso dizer que foi a melhor da minha vida. Maravilhoso. Olha, eu tirei tudo. Acho que nem quimioterapia ele vai precisar fazer. Mas vamos esperar, né? Confia. Você não falou que estava confiando? Eu falei: glória a Deus. Saí dali, bagaço, já tinha 2 noites sem dormir, UTI e tal. Aqueles processos todos que, vamos lá, que é muito longo. E vim, passou aquele processo, meu filho foi 3 dias em coma. Não acordava. O médico queria colocar um dreno que vinha e desembocava no estômago e nunca mais ia tirar e ia ficar pro resto da vida com aquilo. E eu, aquele processo todo e muita coisa, vamos pular esse pedacinho, que é muito longo, e coisas que aconteceram. E o meu filho, por fim, com 3 dias, ele acorda. Para honra e glória do nome do Senhor. Eu tinha descido para comprar uma chupetinha para ele. Só para quê? Mas desci. Pedi a enfermeira que olhasse ele e falei para ela assim: dá uma olhadinha no meu filho, que ele pode acordar de repente. Ela falou assim: mãe, teu filho está em coma. Pode ser que ele acorde amanhã, pode ser que ele acorde daqui a 1 mês, 2 meses, a gente não sabe quando ele vai acordar. O remédio já foi tirado, ele está por conta mesmo. Eu falei: mas olha ele, o nome dele é Cauã, tá? E quando eu desci e eu voltei, a enfermeira falou assim para mim: mãe, o teu filho tem os olhinhos claros? Eu falei: tem. Ele acordou, levantou com o aparelho e tudo, sentou na cama. Eu, glória a Deus! Eu não acredito. Não, mãe, é perigoso. Eu falei: não. Eu chamei assim Cauã e ele olhou de repente. Eu disse: oh, Jesus, muito obrigada, Senhor. Louvado seja teu nome. Ela disse: por quê? Eu falei: o médico disse que ele não ia ouvir. Ele te ouviu. O médico disse que ele não ia enxergar. Ele te viu. Meu Deus! Meu filho está ouvindo, meu filho está vendo. Você tem noção do que é isso? O médico disse que meu filho ia ficar vegetando em cima de uma cama. As minhas esperanças já estavam por fio. Mas ele ouviu a tua voz. Ele ouviu, ele está ouvindo. Ah, Deus, como tu é fiel. E eu estava naquela UTI, não podia ficar mãe nenhuma, eles liberaram para eu ficar. Eu fiquei todos os 3 dias que ele estava em coma, eu estava lá, do lado dele, falando o Salmo 91 no ouvido dele. E eu falava assim: Cauã, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. A palavra do Senhor diz que por suas pisaduras nós somos sarados. E você está sarado. Não há mais enfermidade na tua vida, no teu corpo. Eu repreendo
todo mal, espírito da morte, sai dele. Porque toda hora a enfermeira falava que ele não podia ter febre, ele não podia chegar a 36, nem podia passar de 37, ele tinha que ficar no intermediário. Então mediam-se a pressão dele todo instante, e ela ia para lá e eu media a pressão, eu verificava. Ela voltava: mãezinha, eu vou ver, não precisa não, é de meia hora. Mas eu via de 10 em 10 minutos. Durante 24 horas eu fiz isso, em pé do lado da cama. Ele estava amarrado, com as mãos amarradas, e eu olhei para ele e falei assim: não, Jesus disse que quem tem que ficar amarrado é Satanás, meu filho não vai ficar. Tirei as ataduras da mão dele, que já estava ficando tortinha, liberei as mãos dele, comecei a passar massagem nas mãos dele, nos pés, peladinho, pele e osso, sem comer dias e dias. E eu comecei a falar aquelas palavras para ele. Eu falava: olha, Daniel, ele venceu a cova dos leões, Davi venceu o urso, você é mais que vencedor, Cauã. Deus te separou, creia. Olha só, eu vou ministrar a tua palavra, eu vou ministrar a palavra do Senhor no teu ouvido. Grava isso no teu ouvido, porque você é mais que vencedor. Você não é vencedor não, você é mais que vencedor. Essa doença não te pertence. E falava tudo isso no ouvido dele. E ele acordou, depois de 3 dias, glória a Deus, sai daquela e passa por quarto, né, aquela coisa toda. Ele ficou ainda na UTI uns dias e passou para o quarto, e depois de alguns dias, quase meses, o médico dá alta para ele. Oh glória, família feliz, todo mundo para casa, podemos louvar o nome do Senhor. E eu pude sentir água já chegando aqui, ó. Eu vi que eu já podia caminhar mais um pouquinho, porque Deus tinha feito. Mas depois de 3 dias em casa, eu olho para a mão dele está igual sarampo. Ai, irmão, eu fiquei desesperada. A febre começou a vir. Eu, em casa, revezando, eu falava para o meu marido assim: ajoelha e ora, que eu vou colocar compressa de água gelada nele, porque ele está com febre. Aí daqui a pouco eu ajoelhava e ele colocava compressa. E assim nós ficamos durante a noite toda, para poder chegar até a manhãzinha e levar ele de volta para o hospital para ver o que estava acontecendo. Ele todo enfaixado ainda. E quando eu chego no hospital, ele já não está mais com sarampo. A pele dele está toda queimada, com queimadura de 2º e 3º grau pelo corpo todo. Eu não tinha mais onde botar a mão nele. E eu falei: Deus, tu disse que ia curar, Senhor. E agora, Jesus? Aí eu senti a água bater aqui, ó. E eu já não podia mais encostar meus pés. E quando você está num rio e a água chega e você não consegue mais os teus pés, você não vê mais a margem, é porque você tem que confiar só nele. Somente nele, senão você se afoga. Senão você se afoga, você não consegue. Quem não sabe nadar, sabe o que eu estou dizendo. Você, quando chega no limite, que teu pé já não alcança, mas fica apavorado. Se você se debater muito, você se afoga. Você tem que tentar flutuar, se acalmar e ver aonde você vai ir. Ou nadar cachorrinho, né? Quem não sabe nadar, eu pelo menos nado cachorrinho. Ou então você tem que tentar apoiar para chegar até a margem ou alcançar alguma coisa. Esse é o limite que Jesus quer que você chegue, que eu chegue. Que você confie somente nele. Totalmente. Aí Jesus fala assim para Ezequiel: ó, vem mais profundo, porque aqui é só para depender de Deus. Você precisa depender única e exclusivamente nele, confiar. Quem disse que você sabia de alguma coisa? Aí ele volta para o hospital e tem que se internar mais 5 dias na UTI, com queimadura de 2º e 3º grau. Fui na ambulância segurando pelas axilas, porque não tinha onde botar a mão. As córneas estavam se queimando, não podia ficar cego. Todo queimado, todo. Bolhas pelo corpo, como se tivesse jogado numa vasilha de água fervendo. E o que é isso? E o médico que operou ele estava entrando no hospital antes dele ir para essa UTI. E eu falei assim: doutor, já ia ligar para o senhor? Ele: não, eu vim operar o filho de uma médica que está com o mesmo tumor do seu filho, só que ele já tem 12 anos e já está com convulsão, não enxerga mais ninguém, e ele veio até a falecer depois dessa cirurgia. Tem coisas que Deus não vai fazer, mas pela graça de Deus, Deus fez na minha vida. E fiquei 5 dias na UTI com meu filho todo em bolhas, todo queimado. Eu falava assim: Deus,
Deus, como assim? Eu entrei no hospital para internar ele e deixei ele no saguão com a minha irmã e fui fazer a internação dele. Uma irmã saiu marchando. Oh, glória a Deus, como eu gosto dessas irmãs. Como eu gosto dessas irmãs que mergulham e não alcançam mais os pés e sabem quando falam, que falam de Deus. E essa irmã saiu de lá e tocou na minha irmã. Ela não tinha me visto e não conheço, não sei quem é. Ou se foi uma irmã, ou se foi um anjo, não sei. O mesmo anjo que levou Ezequiel até as profundezas dos rios, não sei. E ela disse assim, porque no caminho eu fui falando assim, será que eu errei? E eu não vou conseguir tê-lo. Eu só quis mostrar o poder dele. Aí de repente, essa irmã toca na minha irmã e diz assim, ó, diga pra minha serva que não é por causa de pecado, é para a glória do meu nome. Eu disse que ia fazer e vou fazer. Diga para ela crer. A irmã nunca me viu na vida e não sabia o processo que eu já tinha passado. E eu, quando voltei, minha irmã falou, me entregou isso. Eu disse assim, cadê ela? Eu disse, não sei, a irmã sumiu. E eu levei meu filho sozinha na ambulância, porque não podia ir ninguém. Todo mundo ficou lá do lado de fora, chorando, abraçando, desmaiando, aquela coisa toda, porque o estado dele era deplorável, era horrível de se ver. E eu fui para a UTI com ele e tal, fiquei lá 5 dias, até que tem alta e volto para casa. E começa aquele processo de aprender a andar, a falar, porque ficou entubado durante muito tempo. E Deus faz um milagre na minha vida. E eu pude flutuar naquelas águas e sentir a presença do Senhor e ver que Ele cumpre. Porque se Ele promete, Ele cumpre. E Ele cumpriu na minha vida. Glória a Deus. Aí eu comecei a ir para as igrejas. Eu falei assim, Senhor, onde for me dar a oportunidade, eu vou contar. Aí eu chamava Ele para ir comigo. Eu falava, criatura, vamos comigo. O testemunho é teu. Ah, mãe, não quero não. Hoje não. Em muitas igrejas eu fui sozinha. Mas hoje, tem quantos dias, chamou? Você se batizou? Agora ele é filho. Tem 3 semanas que ele se batizou nas águas. Ele reconheceu que ele tem um chamado. Ele reconheceu que esse testemunho não é teu, é dele. E agora quem tem que ir nas igrejas contar é ele. Era só um processo que eu tinha que passar para ele poder contar. E eu falei para ele, filho, Deus quer te usar. Mergulha. Mergulha nessas águas maravilhosas. Glória a Jesus. Ela vai dizer que essas águas, por onde ela passava, chegava até o Mar Morto, ela ia criando vida. E tudo a sua margem, todas as árvores à sua margem tinha fruto. Todos sabem que o Mar Morto ele tem uma salinidade muito grande. Tudo morre naquele mar, tudo. Mas a palavra vai dizer que os peixes eram lindos e tudo que aquela água tocava, ela produzia muito bem. Porque ela purificava. Eram águas purificadoras que jorravam desde o trono até o mar. E vinha limpando. E Ezequiel pode mergulhar profundamente. E hoje eu pude entender o que é mergulhar na presença, sentir a presença do Pai. É saber que Ele faz sim quando Ele promete. Ele fez não porque eu merecia, mas porque Ele tinha um propósito. E a misericórdia dele me alcançou. A misericórdia quer dizer favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele faz, porque Ele me ama. E Ele amou primeiro. Glória a Jesus. Ele amou o Cauã primeiro do que eu. Quando eu pedi, já estava programado para Ele me dar. E Ele fez, mas Ele disse assim, olha, para você sentir a presença, às vezes dói um pouquinho, mas fica firme, porque eu sou fiel. Meu Deus! E eu